Seguir com a informação e a notícia para você, minha gente, ó. Hoje mais cedo, durante o Tolerância Zero, o repórter Douglas Magalhães conversou com a mãe da criança de 10 anos que estava desaparecida. Ela agradeceu a colaboração de todos que ajudaram na busca pela menina. A mulher ainda explicou os cuidados que tem com a criança, que, segundo ela, podem ter colaborado de alguma forma nesta situação. Vamos acompanhar. Graças a Deus foi achada a minha filha. Quero agradecer àqueles que cooperaram. Quero agradecer a cada um de vocês que ajudaram na rede social. E agradecer também a reportagem mais uma vez, porque minha filha foi achada. E graças a Deus ela está bem. Não aconteceu o pior. Foi uma torcida maravilhosa. Todo mundo subiu, começou a gritar, se abraçar. Né, quando viu Ana Júlia chegando, e só alegria. Quero agradecer aos meu Deus, né, e agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Ela é uma criança que ela não sai, ela é muito caseira e muitas das vezes ela pede assim: mãe, deixa eu ir brincar com as crianças, né, na casa de minha amiguinha, e às vezes aí eu digo, não vai não, porque você sabe que hoje como tá as coisas, acontecendo muitas coisas, muitos casos, então eu não libero ela para ir, né, e às vezes ela fica um pouco chateada, até me chama, ai, irmã, como a senhora é enjoada, não deixa sair. Eu sou muito uma mãe muito assim, exemplar, não deixa ela estar de casa em casa. Talvez pode ter sido até isso, né, ela ficou enraivada, triste, aí teve esse pensamento, né, de sair assim. A única coisa que aconteceu foi isso, que eu não deixo ela estar saindo de casa em casa, não gosto. Eu gosto que ela esteja dentro de casa, eu vendo ela ali debaixo dos meus olhos, para não acontecer o pior, como aconteceu, né, que ela saiu, que eu não esperava isso. Foi surpresa. Então, a nossa proximidade, você sabe que eu explico passo a passo para vocês, né? Diante desse relato da mãe, assim como vocês, todos nós pensamos: menina entrando na adolescência, 10 anos, tá ali em casa, de repente a mãe não tá deixando ela ficar até mais tarde. Óbvio, né? Com razão, tudo está muito perigoso. E nós, a Jéssica me ouve, meu diretor? E nós, eu estou perguntando se Jéssica ouve, gente, porque daqui a pouco a gente vai ao vivo com ela. Mas eu quero explicar muito bem explicadinho para você que está em casa. E aí nós imaginamos que essa teria sido uma atitude de uma criança que estava querendo liberdade. Já que a própria mãe, nesse relato, disse: ó, eu sou realmente bem rígida com ela, né? Não deixa ela estar por aí sozinha. Mas no máximo aqui na rua, eu olhando. Vocês ouviram bem o que ela disse. O delegado, que a gente mostrou também para vocês, o Ronaldo Marinho, traz para a gente a informação que este homem que encontrou ela... A gente tem imagem, meu diretor, da noite em que tudo aconteceu. A gente pode até mostrar esse trecho da noite, se a gente conseguir achar, que foi a imagem que chegou pra gente. Madrugada, um homem andando com uma criança. Se cogitou a possibilidade justamente do sequestro, desta criança ter sido sequestrada por esse homem que está andando com uma criança de madrugada. E aí o delegado Ronaldo Marinho traz pra gente: este homem é um herói. Este homem encontra uma criança sozinha, leva para casa, deixa com a mãe e vai dormir no quartinho dele que é perto. Aí a gente fez: olha, essa história a gente precisa entender melhor, porque de um sequestro, de um desaparecimento, as coisas estão tomando um outro rumo. E hoje eu estive frente a frente com Luiz Anselmo, de 32 anos. Ele é um catador de recicláveis. Ele explicou pra gente como tudo aconteceu. Nós separamos 3 trechos dessa entrevista. Um, em que o Luiz explica à noite o que ele estava fazendo, o que aconteceu até ele chegar nessa criança. Depois, o relato surpreendente dessa criança. E por fim, ele conta um pouco da história pessoal dele. Vamos conferir.
eu vou conversar com o Luiz Anselmo. Ele é conhecido popularmente como Caneco. É ele quem aparece nas imagens com essa criança. E você tem uma história completamente diferente dessa que foi divulgada, não é, Luiz? Com certeza, eu tenho a história da verdade, né? Porque eu ia passando, eu ia descendo ali sentido a Soledade, né? Pela avenida, parece que é Euclides Figueiredo, se eu não me engano, né? E quando eu ia chegando ali na esquina, essa menina surgiu na esquina, sentido a avenida. Eu olhei assim, vi ela, né? Já era umas 12 horas da noite, sentido a 1 hora da manhã. Aí eu vi ela assim, quando eu olhei para ver se vinham os pais atrás, não tinha, ela estava sozinha. Aí eu digo, cadê seus pais, menina? Ela olhou para mim desesperada, moço, não diga nada a ninguém não, porque eu moro com meus pais, eles não são meus pais não, eles me adotaram, são meus pais adotivos e eles me maltratam, eles me tratam mal, você tá entendendo? Ele já tentou me abusar 3 vezes, você tá entendendo? E me tira daqui, pelo amor de Deus, pra ele não vir atrás de mim, me tire daqui, tá entendendo? Aí Você me disse que ela usou a palavra abusada, né? Foi, ela usou essa palavra para mim e usou também na casa de minha mãe, na frente da minha mãe. Ela usou isso também. Eu disse, fala a verdade. Ela falou toda a verdade a mim e falou também na frente da minha mãe. Por isso que eu não levei ela aos pais, porque ela me falou essa versão. Aí por isso que eu não levei ela na casa dos pais, por causa disso. Aí eu peguei, levei ela até a casa da minha mãe, cheguei lá, deixei ela na casa da minha mãe e fui para a minha casa, para o meu quarto, que é bem perto da casa da minha mãe. Cheguei lá, dormi, ela dormiu na casa da minha mãe, ficou lá, tomou café, tomou banho. No outro dia, cedinho, minha mãe levou ela para o Conselho Tutelar, que eu mandei minha mãe levar ela apresentar a justiça de manhã cedo. Ela disse que queria ir para um orfanato, que não queria viver mais com essa família que ela vivia. Então, gente, diante desse relato dele, que encontrou a menina, que a menina disse para ele que estava sofrendo abuso. No primeiro momento chegou para a gente a informação de maus tratos dentro da própria casa, mas ele fala de abuso sexual. Olha só. Antes de eu trazer para vocês, eu quero mostrar a imagem da noite, em que a polícia teve acesso a imagens de câmeras de segurança. Agora pense você, né? Você que está assistindo agora. Você tem uma filha de 10 anos de idade que desaparece de casa. Você vê a porta aberta, que a criança saiu, mas não tem informação se ela foi retirada à força, se ela saiu sozinha, o que é que aconteceu. E aí a imagem de 1 hora e 34 minutos mostrando a sua filha andando tranquilamente com um homem, um adulto. É claro que todo mundo, diante de tantos abusos que a gente vê de criança, passa pela cabeça que essa menina poderia ter sido sequestrada, que essa menina poderia estar sofrendo algo pior. Mas a polícia descartou essa possibilidade, trazendo pra gente a informação que, na verdade, o Luiz Anselmo é um herói. Foi o que disse o delegado Ronaldo Marinho. E eu perguntei ao Luiz Anselmo, o que essa criança relatou para você? Em detalhes, Luiz Anselmo, vamos ver. Quando você disse, Luiz, para mim, que ela falou que era abusada, nós aqui conversando nos bastidores, tivemos várias interpretações, sabe, Luiz? Primeiro a gente pensou, será que ela é abusada no sentido de eles mantêm ela presa? Depois a gente pensou que talvez ela fosse abusada de fato sexualmente. Que tipo de abuso esse seria? Ou se seria só uma força de expressão de uma criança, já que, por exemplo, lá na Bahia a gente fala, ó, você está abusando de fulano, às vezes exagerando na brincadeira, né? Você está abusando demais. Mas aí você me traz uma outra história. Esse abuso que essa criança diz sofrer, na versão dela, era como? Ela relatou para mim, vindo dela mesmo, da boca dela, ela relatou para mim que esse rapaz que se dizia ser pai dela, chamava ela no sofá, tá entendendo? Passava a mão nas partes íntimas, topava a mão no negócio dela, tá entendendo? Depois mandava ela ir embora, sair do sofá e chamava ela de imunda, tá entendendo? Sai daqui, sua imunda. Ela me falou isso, tá entendendo? E disse que foi 3 vezes que ele fez isso com ela,
Tá entendendo? Foi mesmo, rapaz, foi mesmo, foi. Fala a verdade, foi mesmo, ela foi, confirmando. Tá entendendo? Foi mesmo. Eu digo, aí ela me tira daqui, moço, eu não quero voltar para morar mais com eles. Aí eu tirei ela, levei ela, tirei ela de lá e levei ela e entreguei na mão de minha mãe, para minha mãe apresentar a justiça. Aí você se pergunta, por que nesse momento, né, o Arthur, meu colega aqui, cinegrafista, me fez essa pergunta, mas por que ele não levou essa menina imediatamente para a delegacia na hora que ele encontrou? Eu perguntei isso para o Luiz Anselmo. E ele me disse o seguinte, às 2h, 1h30 da madrugada, eu estava trabalhando, recolhendo material reciclável. Eu encontro com essa menina. Ela está completamente desesperada, relatando o abuso, dizendo que de jeito nenhum quer ir para qualquer lugar que não seja um lugar que ela se sinta segura. Ele pensou, eu vou deixar ela com minha mãe e minha mãe resolve. Ele deixou a criança nesse horário com a mãe dele e foi para o quartinho dele, que ele mora perto. Essa é a versão que o Luiz Anselmo me contou. Quando ele acorda, hoje, a mãe já tinha deixado a criança no conselho tutelar. Ela já tinha deixado. Mas às 10h da manhã ele é surpreendido pelos vizinhos, dizendo, sua mãe botou uma casa para vender? Ele não. Aí ele começou a desconfiar, casa para vender, quem entrar aqui em casa? Toda hora uma pessoa estranha querendo saber, você é o Luiz Anselmo, você que é conhecido como Caneco. Aí ele começou a imaginar que ali ele poderia ser vítima de alguma emboscada, já que ele começou a perceber que estava sendo divulgado, que ele teria sequestrado, que ele teria raptado essa criança. Foi aí que o Luiz Anselmo foi preso, algemado, levado à delegacia, prestou todos os esclarecimentos e chegou até essa fala do delegado Ronaldo Marinho, que diz que na verdade ele foi um herói. Eu quis entender melhor quem é o Luiz Anselmo. E ele mesmo contou para mim que ele é um homem de 32 anos, desempregado, que mora só ele e a mãe, que não tem nenhum relato parecido com abuso na vida dele e que ele só queria ajudar. Olha só. Me esforço cada vez mais para ser um cidadão de bem. Tá entendendo? Certo que tem vezes que a gente passa por dificuldade, mas a gente, às vezes, muitas coisas ruins, oportunidades ruins aparecem na nossa frente, mas eu venho lutando de cabeça erguida e pedindo a Deus para que eu seja sempre esse homem aí, um homem que tenta sempre sair do caminho errado e trilhar o caminho do bem, tá entendendo? E eu peço muito a toda a sociedade sergipana que me dê uma oportunidade de emprego, tá entendendo? Porque eu tenho família para sustentar, né? Eu tenho casa, eu tenho uma mãe de 60 anos e precisa de ajuda, né? E eu preciso muito do emprego para me sustentar, né? É isso que eu peço de coração a todos os empresários sergipanos. Eu trabalho de construção, né? Eu trabalho de servente de pedreiro, eu trabalho de gari, você está entendendo? Eu trabalho de agente de limpeza, tá entendendo? Eu trabalho de vigilante, tá entendendo? Eu trabalho de muitas coisas, tá entendendo? Que me deram uma oportunidade de repositor no mercadinho, tá entendendo? Eu trabalho de muitas coisas e me deram uma oportunidade. Eu quero agradecer a minha mãe, né, por tudo que ela fez por mim até hoje, né? E graças a Deus ter colocado a minha mãe no meu caminho. E se não fosse minha mãe, eu acho que não sei o que seria de mim, né? Minha mãe é um alicerce da minha vida, né? Que me ajuda até hoje, né? Nos meus momentos difíceis, no meu momento bom, minha mãe sempre está do meu lado, né? E eu quero desejar que ela seja feliz. O importante é que ela seja feliz agora, essa menina ela seja feliz, né? E que ela encontre a felicidade dela, né? Eu desejo para toda a família,